Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da segunda-feira do 12ª semana do Tempo Comum. Retornamos à primeira leitura do Antigo Testamento. Escutamos justamente o livro de Gênesis, o capítulo 12, onde vemos o chamado de Abraão, onde o Senhor, por primeira vez, começa a falar com o povo de Israel, dando, assim, a sua promessa divina na vocação de Abraão, fazendo aliança com Abraão, que depois virá a ser bênção para todos os povos. Mas para isso, o Senhor pede a Abraão aquilo que nós vamos escutar neste primeiro versículo. Naqueles dias o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. O que pede o Senhor? Exige de Abraão romper com os vínculos terrenos, familiares e locais, apoiando-se exclusivamente na promessa de Deus. Uma terra desconhecida, uma descendência numerosa, sendo sua esposa estéril, e a proteção constante da parte de Deus. É o chamado divino, que também consta, assim como o rompimento com o culto idolátrico praticado pela família de Abraão até então. E, então, ao chamado de Deus, vai seguir depois a resposta de Abraão. Continuemos o chamado. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O Senhor Deus, como vimos, promete tudo isso a Abraão, desde que Abraão escute o Senhor Deus. Faça aquilo que o Senhor Deus lhe está dizendo. Siga o caminho que o Senhor Deus lhe indicará, como veremos no texto, como veremos através das Escrituras. E Abraão, então, o que faz? Pergunta ao Senhor o que o Senhor quer, como vai ser isso. Senhor, eu quero tudo escrito, tudo descrito, para que eu tenha certeza, não erre, e assim não me perca, tenha as garantias que tudo isso que o Senhor está prometendo é verdade? Não. Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando partiu de Harã. Vemos então a resposta de Abraão, que acreditou e se fiou totalmente da palavra de Deus. Abandonou tudo como o Senhor Deus lhe pedia e foi para a terra onde o Senhor lhe indicara. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que possuíam, bem como todos os escravos que haviam adquirido em Harã. Partiram rumo à terra de Canaã e ali chegaram. Então, vemos aqui o contraste
da obediência de Abraão com a desobediência do homem na Torre de Babel, e ainda mais a desobediência de Adão e Eva. O projeto de salvação de Deus começa exigindo do homem um ato de obediência que vai culminar na obediência perfeita de Jesus Cristo até a morte de cruz, como bem sabemos. Todos os homens que escutam e obedecem à voz do Senhor podem considerar-se, portanto, filhos de Abraão. E quais vão ser as exigências do Senhor depois para Abraão, para cada um de nós? Vemos que está em três realidades as exigências da fé: a saída da terra, da parentela e da casa paterna. Assim, abandonar o homem terreno, abandonar os vícios e o mundo dominado pelo diabo. Este é o caminho das exigências da fé que está refletido também naquilo que o Senhor Deus pediu a Abraão e que vai falar também em alguns aspectos no Evangelho de hoje. E nós temos abandonado, então, o homem terreno, os nossos vícios e o mundo dominado pelo diabo? Ou temos preferido nós mesmos, os vícios e o demônio, com o mundo que nos cerca, com o mundo que vive distante de Deus, que foca somente a alegria terrena, os prazeres mundanos e tudo aquilo que me afasta de Deus? O que temos vivido, irmão e irmã? Responda, questione a si mesmo. Abraão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Darei esta terra à tua descendência. Abrão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. De lá deslocou-se em direção ao monte que estava a oriente de Betel, onde armou sua tenda, com Betel a ocidente e Ai a oriente. Ali construiu também um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois de acampamento em acampamento, Abraão foi até o Negueb. Vemos que a resposta de Abraão leva, ao mesmo tempo, uma atitude de oração, de relação íntima com o Senhor. A oração aparece desde o início do Antigo Testamento, se revela ainda mais eficaz a partir de Abraão. Nele vemos este momento de oração, desta fidelidade com Deus. Abraão vai até a região central da Palestina, vai até o sul, edificando altares ao Senhor, o verdadeiro Deus, nos lugares que depois haviam de ser santuários importantes nas épocas posteriores. O texto nos mostra que Deus acompanhava Abraão e que ele tinha este culto agradável a Deus em oposição ao culto idolátrico que praticavam os demais países e até mesmo os seus antepassados. Assim segue Abraão, servindo ao Senhor Deus onde quer que vá. E nós temos também abandonado a nossa idolatria aos falsos deuses que colocamos em nossos olhos para servir única e exclusivamente o Senhor nosso Deus e viver nesta intimidade com Ele? Passemos brevemente pelo Salmo 33. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. E diz: No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Nós realmente temos esta esperança no Senhor. Confiamos que Ele é nosso auxílio e proteção contra todas as adversidades nas terras que atravessamos nesta vida. Como Abraão teve esta confiança? Ou desconfiamos que o Senhor nos abandonará? Por fim,
Escutamos hoje o Evangelho de São Mateus. Seguimos com o Sermão da Montanha. Chegamos ao capítulo 7, que não conseguiremos ler todo o capítulo esta semana, por conta das festas e solenidades que se apresentarão. Sagrado Coração de Jesus e demais festas. Escutemos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco do olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Evangelho conhecido nosso, e às vezes mal empregado, mal utilizado, mal interpretado por muitos. Depois de Jesus nos levar aos princípios mais elevados, mais profundos das Sagradas Escrituras, dos mandamentos da lei de Deus, como meditamos na última semana, agora nos traz de volta à realidade. Aqui, quando o Evangelho fala não julgueis e não sereis julgados, não está falando da constatação de fatos, daquilo que é verificável, do erro objetivo, daquilo que eu vejo. Não está falando disso. O Evangelho, Jesus está querendo dizer dos indícios, das intenções interiores que a pessoa traz em si. É isso que não devemos julgar. Por quê? Devemos olhar as coisas, os fatos, até mesmo para nós, como Jesus fala, depois de olharmos a trave no nosso próprio olho. Muitas vezes, tendo a intenção de fazer algo bom, acabamos fazendo algo de ruim. A intenção nem sempre condiz com o fato do ato que foi feito. Não queríamos fazer o mal, queríamos fazer o bem, mas acabamos fazendo o mal que não queríamos, como diz São Paulo. Mas a intenção interna não era essa. E muitas vezes olhamos para os indícios daquilo que a pessoa fez e julgamos o interno, julgamos as intenções, e a isso nós não podemos fazer. Não somos capazes. Não devemos de nos colocar no lugar de Deus. Porque a partir do momento em que nos colocamos no lugar de Deus e nos achamos juízes, prontos a darmos sentença, porque conhecemos plenamente a situação interna, nós erramos, estaremos sempre errados. Outra tradução neste primeiro versículo nos diz assim: Não vos arvoreis em julgadores, a fim de não serdes também julgados. Arvoreis, ou seja, não vos levanteis como julgadores. É isso que não podemos fazer. Não devemos de nos tornar juízes de indícios, de intenções internas. Não está falando, repito uma vez mais, de constatação de fatos, de erro, de pecado objetivo. Então, em tudo aquilo que Jesus nos diz nestes 5 versículos de hoje, devemos de compreender que devemos de julgar os pecados, mas não devemos sentenciar, condenar o outro. Aqui Deus o leve ao inferno, aqui Deus faça com ele o pior. Por quê? Porque enquanto caminhamos nesta terra, ainda há tempo para conversão. O Senhor ainda pode transformar o coração, até mesmo o nosso. Devemos de olhar para nós e nos colocar, como diz Jesus, na observação que ele faz, que é uma brincadeira, poderíamos dizer, no versículo 3, é uma brincadeira no hebraico e no grego. Nós devemos de olhar primeiro e colocar primeiro a nós na fila do julgamento. Estamos perfeitos para que nada recaia sobre nós? Então, mais uma vez, recordemos, erramos ao pegar o lugar de Deus, que é o único juiz. Nós não somos juízes. Mas podemos e sempre, constantemente, estamos julgando os fatos. Fatos objetivos, erro objetivo. Imagine, você chega na tua casa, encontra teu esposo ou tua esposa te traindo e te diz
Espera, quem é você para me julgar? Não, não é assim, eu vi a traição. É uma constatação de fato, é um erro objetivo que eu vi. Eu não posso julgar o interior, mas o fato sim, o fato está diante de mim. E aquilo é errado, não importa o que aconteça. Mas aqui também devemos de olhar algumas outras coisas que erramos. Aliás, devemos de colocar um questionamento. Como posso mudar? Quando Jesus diz, observar o cisco do outro e não olhas a trave do teu olho. Como eu posso mudar? A fim de que toda esta situação mude, o que eu preciso mudar? Porque, às vezes, o problema está em nós, o erro está em nós. Nós temos reconhecido também o que temos que mudar. Nós devemos de começar a mudança, a transformação que esperamos dos demais. E muitas vezes o que nós queremos é justificar o nosso pecado. Queremos abandonar as coisas de Deus, os ministérios, as coisas, para manter a vida de pecado e não mudar a nossa vida. Nós necessitamos mudar, necessitamos nos converter, irmão e irmã. E realmente o temos feito. E ainda mais, o questionamento de Jesus nos leva a mais um questionamento. Para onde orienta o meu olhar? Eu olho somente o exterior do outro, aquilo que me aparenta o outro, e o julgo para me sentir melhor do que ele? Ou eu olho para o meu interior e me julgo e vejo que eu também estou errado para que eu também mude e melhore? Este é o questionamento que Jesus nos deixa. Porque muitas vezes nós olhamos, como diz Jesus, para o cisco no olho do nosso irmão. Mas não vemos a trave como a trave de uma porta que está diante dos nossos olhos. E nós devemos de mudar aquilo que está em nós. Temos julgado a nós mesmos, o nosso interior, olhado, espera aí, eu não estou tão correto assim. Eu preciso mudar o meu interior. Eu preciso enxergar melhor. Porque aquilo que eu enxergo é uma visão distorcida de mim mesmo e até mesmo dos outros. E agora, o que isso ainda significa? Então quero dizer que se o meu irmão está em pecado, eu não posso julgá-lo? Acabei de falar. Se eu vejo um pecado, um erro, em fato, eu sou chamado a corrigir o outro. Mas também devo de mudar em mim se eu necessito mudar. Porque muita gente depois usa uma frase dita assim: quem sou eu para julgar o outro? Espera, se o teu irmão está numa vida errada, você tem o dever, a caridade de tirar o irmão do erro, do pecado. Não é quem sou eu para julgar. Eu estou vendo que a pessoa está caminhando para a condenação eterna, um caminho distante de Deus. E eu vou permitir. Ai, quem sou eu para julgar? Deixa seguir. Se eu tenho a oportunidade de ajudar o outro, de salvar o outro, devo de salvar a mim e ao outro? Corrigindo a mim e ao outro? E temos feito isso? Porque qual é o problema aqui? Muitas pessoas, por respeito humano, para não perder a amizade, não querem sinalizar ao outro o erro, o pecado, o engano que está vivendo a sua vida, para não perder uma amizade humana, por um mero respeito humano. Não podemos ser assim. O próprio Jesus diz que o Pai, e até mesmo depois São Paulo, Deus nos julgará, seremos julgados. E que devemos de corrigir o irmão, diz Jesus no Evangelho. E temos corrigido? Temos agido com caridade? Ou temos vivido só de respeito humano? E ainda, devemos de olhar mais uma coisa. Eu perco o tempo vendo o erro do outro e não perco o tempo me corrigindo? As duas coisas devem de caminhar juntas. Então, a partir disso, devemos de olhar para nós. Como na antiguidade, no tempo de Jesus, não existia espelho como nós temos hoje. Era um metal brilhante que as pessoas tentavam olhar a si mesmas, mas nunca se viam. Era uma visão distorcida. Basta nós pegarmos algo de prata ou algo bem metalizado que não seja um espelho e nós veremos que não enxergamos bem a nossa face. Não temos uma visão verdadeira daquilo que nós somos.
Então, isso quer dizer o quê? Que muitas vezes é assim que também analisamos a nós mesmos e aos demais. E por isso, eu tenho que me analisar e tenho que me confrontar constantemente. Não basta eu olhar para o outro, eu tenho que olhar para mim a partir do Evangelho, a partir daquilo que nosso Senhor nos diz. E nós temos olhado assim para nós? E a maneira ainda maior de nos corrigirmos é sermos humildes e escutarmos as pessoas que nos amam e que nos falam nossos defeitos, nossos erros. A partir disso, olhemos aquilo que aquelas pessoas que nos amam nos dizem e comecemos a ajustar a nossa visão distorcida, para que realmente possamos ver quem nós somos e sermos aquilo que Deus quer de cada um de nós. Não sejamos orgulhosos, não sejamos soberbos, olhando só para o exterior, ou seja, para os outros, e esquecendo de olhar para o interior, para nós mesmos, e também nos corrigir e nos moldar segundo o Evangelho, segundo a vontade de Deus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais enxergarmos aquilo que Deus pede de cada um de nós, enxergarmos a imagem que o Senhor Deus tem de cada um de nós, para que assim, vendo as distorções de nossa vida, possamos nos corrigir e possamos também, ao ver os nossos erros, nos julgar, corrigindo a nós mesmos e julgando os erros objetivos dos nossos irmãos, ajudá-los também a se corrigirem, para que, vivendo cada vez mais em intimidade e união com o Senhor, possamos chegar à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.